Os reis magos sempre foram cercados de mistério, não é? A tradição cristã nos apresenta Melquior, Gaspar e Baltazar, mas, na Bíblia, eles são descritos apenas como homens sábios vindos do Oriente. Interessante imaginar como essas figuras se tornaram ícones tão universais. Alguns dizem que representavam Europa, Ásia e África, mas a verdade é que não sabemos exatamente suas origens. Eles eram estudiosos, observadores dos céus, talvez astrólogos ou mesmo profetas que, de alguma forma, compreenderam que uma estrela especial anunciava algo extraordinário. Imagine o que seria deixar tudo para trás. Esses homens não eram aventureiros quaisquer, eram pessoas respeitadas, com status e provavelmente responsabilidades em suas terras. No entanto, abandonaram suas rotinas para embarcar numa jornada incerta. É como se, hoje, alguém largasse uma carreira promissora porque sentiu no coração que precisava seguir um propósito maior. Fascinante, não é? O que será que impulsionou tamanha coragem? A história nos mostra que esses magos provavelmente tinham uma base cultural rica e uma curiosidade insaciável. Eles não seguiram qualquer sinal, a estrela que os guiou era única, carregava um significado profundo. Imagine olhar para o céu e sentir que algo muito maior está acontecendo. Eles não apenas observaram, eles agiram, e é isso que torna essa história tão inspiradora. É fácil admirar sua determinação. Mas, o que será que esses homens sábios realmente esperavam encontrar no final dessa jornada? Um rei em um palácio? Uma divindade em glória? O fato é que sua busca estava longe de ser convencional. Eles estavam em uma missão que desafiava as expectativas humanas. Vamos explorar o que os motivava a cruzar desertos e enfrentar o desconhecido. A jornada dos Reis Magos é um verdadeiro exemplo de fé e sacrifício. Imagine atravessar desertos, enfrentar noites frias e dias escaldantes, tudo sem a certeza do que encontrariam no final. Eles não tinham mapas detalhados nem a garantia de que estavam no caminho certo. Mas seguiam uma estrela, acreditando que ela os conduziria a algo que mudaria suas vidas, e o mundo inteiro. Esses homens enfrentaram perigos reais. Pense nos desafios da época, a ameaça de ladrões, animais selvagens e o constante risco de doenças. Não era apenas uma viagem, era uma prova de resistência física e espiritual. Imagine-se no lugar deles, deixando o conforto de casa para cruzar um território hostil, movido apenas por uma certeza interior. Quantos de nós faríamos o mesmo hoje? Além dos desafios externos, havia também os dilemas internos. Será que nunca questionaram se estavam fazendo a coisa certa? E se a estrela fosse apenas uma ilusão? A fé deles, porém, não era cega. Era uma confiança profunda, construída em algo maior do que eles mesmos. Isso nos leva a pensar, o que estamos dispostos a sacrificar quando sentimos que algo realmente importante nos chama? E a estrela, esse farol enigmático no céu, continuava brilhando. Ela os guiava como uma bússola divina, atravessando territórios e ultrapassando fronteiras culturais. Mas o que exatamente era essa estrela? Seria apenas um fenômeno astronômico, ou algo muito mais profundo? Vamos desvendar esse mistério juntos. A estrela que guiou os magos é um dos maiores enigmas da história. Conhecida como Estrela do Oriente, ela parecia ter características sobrenaturais. Como explicar algo que guiava os magos com tamanha precisão, parando exatamente onde Jesus estava? Alguns estudiosos sugerem que pode ter sido uma conjunção de planetas, como Júpiter e Saturno. Outros falam de uma supernova ou até um cometa. Mas será que uma explicação puramente científica dá conta de um evento tão marcante? O mais curioso é que a estrela não chamou a atenção de todos, apenas dos magos. Isso nos faz pensar, será que Deus revela sinais para quem está disposto a enxergá-los? Quantas vezes algo passa despercebido em nossas vidas porque estamos ocupados demais para perceber? A estrela parecia ser mais do que um fenômeno celeste. Era como um chamado, um convite para algo divino. Mas o que torna essa estrela tão especial não é apenas sua existência, e sim o impacto que causou. Ela foi um guia, não apenas no sentido físico, mas espiritual. Assim como um farol orienta barcos em tempestades, a estrela iluminou o caminho dos magos rumo ao que realmente importava. É impossível não refletir sobre o que nos guia hoje.
Qual é a estrela que seguimos em nossas vidas? E ainda há outro ponto intrigante. Por que apenas os magos foram capazes de entendê-la? Seria a estrela uma revelação reservada para aqueles que tinham uma missão específica? O mistério se torna ainda mais fascinante quando consideramos as profecias que os magos conheciam. Vamos descobrir como essas antigas palavras influenciaram essa incrível jornada. As profecias bíblicas foram, sem dúvida, o alicerce para que os magos compreendessem o significado da estrela. A profecia de Balaão, registrada no livro de Números capítulo 24 versículo 17, fala de uma estrela que surgiria de Jacó e de um cetro que se levantaria de Israel. É provável que os magos estivessem familiarizados com essas palavras, especialmente se fossem estudiosos das Escrituras. Outra possibilidade fascinante é a influência de Daniel, o profeta que viveu na Babilônia séculos antes. Daniel foi uma figura de destaque entre os sábios de sua época, e seus ensinamentos podem ter sido transmitidos por gerações. Imagine que incrível seria se essas palavras atravessaram o tempo para guiar os magos. A conexão entre passado e presente é algo que só um plano divino pode orquestrar. Mas essas profecias não eram apenas pistas, elas eram promessas. Os magos não estavam apenas seguindo um sinal, estavam respondendo a uma chamada divina. É como quando ouvimos algo que ressoa tão profundamente em nós que não conseguimos ignorar. A fé deles era fundamentada na certeza de que estavam participando de algo muito maior do que eles mesmos. E então, armados com esse conhecimento, eles continuaram sua jornada. Mas, ao longo do caminho, algo ainda mais significativo se desenrolava, o entendimento de que sua missão incluía não apenas encontrar o Messias, mas também reconhecer sua realeza e divindade. Vamos explorar isso ao entender o significado dos presentes que carregavam. Os presentes que os reis magos levaram ao menino Jesus, ouro, incenso e mirra, não foram escolhidos ao acaso. Cada um desses itens tinha um significado espiritual e profético profundo. O ouro representava a realeza, um tributo a Jesus como o Rei dos Reis. Desde a antiguidade, o ouro era associado a soberanos, e sua entrega declarava que aquele menino humilde, nascido em uma manjedoura, era digno de toda a honra e glória. O incenso, por sua vez, era um símbolo de divindade e adoração. Usado em rituais religiosos, seu aroma ascendia aos céus, representando a conexão entre o humano e o divino. Ao oferecer incenso, os magos reconheciam Jesus como o Filho de Deus, o mediador entre o céu e a terra. É uma lembrança de que devemos sempre elevar nossos pensamentos e orações a Deus, colocando-o no centro de nossas vidas. Já a mirra, talvez o presente mais intrigante, apontava para a missão redentora de Cristo. Utilizada para embalsamar corpos, ela simbolizava sacrifício e sofrimento, uma premonição da morte de Jesus na cruz. Imagina oferecer algo tão intenso a um recém-nascido. É como se, mesmo sem compreender totalmente, os magos estivessem anunciando o propósito final de sua vinda. Esses presentes eram mais do que objetos, eram mensagens codificadas. Cada um falava de um aspecto de quem Jesus era, Rei, Deus e Redentor. Mas, o que será que os magos sentiram ao entregá-los? Certamente, sabiam que sua jornada estava longe de terminar, especialmente diante de um rei como Herodes. A chegada dos magos causou um alvoroço em Jerusalém, principalmente no palácio de Herodes. Ele, que governava com mão de ferro, viu sua posição ameaçada pelo anúncio de um rei dos judeus. Herodes era paranoico e cruel, conhecido por eliminar qualquer um que considerasse rival. Imagine a tensão no ar quando os magos chegaram perguntando sobre o recém-nascido. Ao ouvir sobre a estrela e o nascimento do Messias, Herodes tentou manipular os magos. Com falsas intenções, pediu que eles voltassem após encontrar o menino, dizendo que também desejava adorá-lo. Claro, suas intenções eram sombrias, queria eliminar o suposto concorrente ao trono. O que ele não sabia é que o plano divino estava muito além de seu controle. Os magos, porém, não eram facilmente enganados. Sua missão tinha um foco maior do que agradar a reis terrenos. Eles não estavam ali para política ou poder, mas para cumprir um chamado divino. É interessante notar como as forças do bem e do mal se enfrentam nessa história, mostrando que o nascimento de Jesus já representava uma batalha espiritual. E, mesmo diante de ameaças e manipulações, os magos seguiram adiante.
Mas como eles souberam que não deveriam voltar a Herodes? Foi aí que a providência divina entrou em ação, guiando-os de maneira surpreendente. Vamos entender como a proteção divina transformou o rumo dessa história. A intervenção divina foi crucial na jornada dos magos. Após adorarem o menino Jesus, foram avisados em sonhos para não retornarem a Herodes. Imagine a cena: homens sábios, guiados por sinais celestes e agora por mensagens em seus próprios sonhos. Obedientes ao aviso, eles tomaram outro caminho, frustrando os planos malignos do rei. Enquanto isso, José também recebeu instruções divinas em sonho. Um anjo lhe apareceu, dizendo para que fugisse com Maria e o menino para o Egito, pois Herodes planejava matá-lo. Sem hesitar, José partiu no meio da noite, demonstrando uma confiança absoluta na orientação de Deus. É uma lição poderosa sobre como a fé nos capacita a agir rapidamente diante de adversidades. O Egito, terra que outrora simbolizou escravidão para o povo de Deus, tornou-se um refúgio para o Salvador do mundo. Isso não é fascinante? Mostra como Deus transforma circunstâncias aparentemente adversas para cumprir seus planos. É uma lembrança de que Ele está no controle, mesmo quando tudo parece estar desmoronando. E assim, a proteção divina não apenas salvou o menino Jesus, mas também reforçou a ideia de que essa história era guiada por um plano maior. Mas o que essa jornada e os desafios enfrentados pelos magos têm a nos ensinar hoje? Vamos refletir sobre como essa história ecoa em nossas próprias vidas. A história dos magos é muito mais do que uma narrativa sobre o nascimento de Jesus. É um convite para refletirmos sobre nossa própria jornada espiritual. Eles nos ensinam que, para encontrar o que realmente importa, é preciso coragem, sacrifício e fé. Quantos de nós estaríamos dispostos a deixar tudo para buscar algo maior? Os presentes que os magos levaram não eram apenas símbolos de quem Jesus era, mas também representavam uma entrega total. Da mesma forma, somos convidados a oferecer o melhor de nós mesmos a Deus, nosso tempo, talentos e coração. Não se trata de bens materiais, mas de viver com propósito e gratidão. Além disso, a estrela que guiou os magos nos lembra que Deus sempre nos dá sinais. Eles podem vir em forma de oportunidades, pessoas ou até desafios. A pergunta é: estamos atentos para reconhecê-los? Assim como os magos, precisamos agir quando sentimos o chamado divino, mesmo sem saber exatamente onde ele nos levará. Essa história nos desafia a olhar para o Natal com um novo significado. Não é apenas sobre celebração, mas sobre busca, entrega e transformação. E você? Está pronto para seguir sua própria estrela e descobrir o que Deus tem reservado para a sua vida? Antes disso, quero te convidar a algo especial. Os Reis Magos nos mostram que seguir a Deus nem sempre é fácil, mas sempre vale a pena. Sua jornada nos inspira a abandonar o medo, a dúvida e a comodidade para buscar aquilo que realmente importa. Assim como eles, somos chamados a adorar Jesus com tudo o que temos e somos, reconhecendo-o como Rei, Deus e Salvador. E agora, uma pergunta importante: o que você tem feito para buscar sua própria estrela? Essa reflexão pode transformar sua vida. Se este conteúdo trouxe algo novo ou tocou seu coração, não deixe de compartilhar nos comentários. Queremos saber como você está aplicando essas lições em sua vida. Além disso, aproveite para se inscrever no canal, curtir este vídeo e ativar o sininho de notificações. Assim, você não perde nenhum conteúdo que nos ajuda a crescer juntos na fé. Compartilhe este vídeo com quem você ama e espalhe a mensagem sobre o verdadeiro sentido do Natal. Juntos, vamos seguir nossa estrela rumo ao que Deus tem para nós.